temos a esperança, alguns congressistas republicanos, como a Maria Elvira Salazar, pressionando o Trump para ir logo para a bomba atômica e jogá-la na cabeça do Alexandre de Moraes e cúmplices, que é a lei Magnitsky. Não é só não poder entrar nos Estados Unidos, isso é só tirar o visto. A Magnitsky é muito pior que isso. Ele vira um pária global, ele não consegue mais ter conta em banco que tenha sistema SWIFT. É óbvio que isso não vai adiantar para frear o Alexandre. Mas isso pode servir de alerta de que o custo para o sistema brasileiro está ficando alto demais. Então esse pessoal pode começar a virar e falar: putz, agora a coisa está ficando esquisita. Secretário de Estado diz que Estados Unidos podem ter revogado mais de 300 vistos. É isso mesmo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse na quinta-feira que o Departamento de Estado pode ter revogado mais de 300 vistos. Ele também advertiu que o governo Trump procura todos os dias por esses lunáticos. Uma estudante turca foi detida e teve seu visto revogado nessa semana. Ele disse: talvez foram mais de 300 nesse momento. Fizemos isso todos os dias. Toda vez que encontro um desses lunáticos, tiro o visto, disse Rubio em coletiva de imprensa na Guiana. Os comentários foram feitos em resposta a uma pergunta sobre Rumeysa Öztürk, uma estudante turca detida na quarta-feira em Boston por agentes mascarados à paisana. Ela havia manifestado apoio aos terroristas do Hamas. Após intimação, defesa confirma que Léo Índio foi para a Argentina. É isso mesmo. A defesa de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, confirmou nesta sexta que ele está na Argentina há mais de 20 dias. Ele é acusado de participação nos atos do suposto golpe de 8 de janeiro, quando a sede dos três poderes foram invadidas e depredadas em Brasília. Léo Índio é primo dos 3 filhos mais velhos de Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, o ministro Moraes, relator do caso no Supremo, havia intimado a defesa a prestar esclarecimentos após uma rádio do interior paraense veicular um vídeo em que Léo aparece dizendo que está no país vizinho por ter medo de ser preso. A advogada do réu enviou ao Supremo um documento das autoridades migratórias, segundo o qual Léo Índio tem permissão para permanecer até 4 de junho na Argentina. Ainda segundo o documento, ele tem permissão para trabalhar, estudar e utilizar serviços públicos de saúde. E depois de tornarem Bolsonaro réu por tentativa de golpe e votarem pela condenação de 14 anos para a cabeleireira Débora Rodrigues, os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes foram assistir o jogo do Corinthians. É isso mesmo. Os ministros do Supremo, Moraes e Dino, foram vistos disfarçados em meio à torcida do Corinthians. Os ministros do STF acompanharam a partida de um dos camarotes da Neoquímica Arena. A presença dos magistrados foi registrada em um vídeo publicado por um funkeiro conhecido. Ou seja, são inconsistentes, são hipócritas. E nós estamos aqui para denunciar isso. Temos a esperança, alguns congressistas republicanos, como a Maria Elvira Salazar, pressionando o Trump para ir logo para a bomba atômica e jogá-la na cabeça do Alexandre de Moraes e cúmplices, que é a lei Magnitsky. O Guzzo tem um bom ponto. Fala-se na possibilidade de que o governo americano proíba a entrada de Alexandre de Moraes no território pela prática de direitos que viola a Constituição dos Estados Unidos. Tudo bem, mas o problema real do ministro é violar a Constituição e as leis do Brasil. Ele tem um ponto. Não é só não poder entrar nos Estados Unidos, isso é só tirar o visto. A Magnitsky é muito pior que isso. Ele vira um pária global, ele não consegue mais ter conta em banco que tenha sistema SWIFT. Fosse tão efetiva assim a lei que já foi usada para mais de 600 casos para impedir tirania, não tinha mais tirano no mundo. É óbvio que isso não vai adiantar para frear o Alexandre. Mas isso pode servir de alerta, principalmente se não for só o Alexandre, de que o custo para o sistema brasileiro está ficando alto demais. Porque o Alexandre não tem poder num vácuo. Cadê os banqueiros? Cadê a Globo? Cadê a indústria? Cadê as empreiteiras? Os donos do poder. Então, esse pessoal é que pode começar a virar e falar: putz, grila, agora a coisa está ficando esquisita.
Então, a minha esperança da Magnitsky, além de eu ver com um sentido de justiça o Alexandre de Moraes passar por isso, com bons olhos, né? Ele precisa, ele merece, ele deve passar por isso, eu acho que tem um fator pedagógico importante. Mas não é uma bala de prata, não é uma solução mágica. E o Guzzo tem um ponto. É o Brasil que vai ter que fazer alguma coisa. E é aí que mora o perigo. E é aí que a gente fica meio sem esperança. Ela é a última que morre, mas a gente olha meio desanimado e fala, ok. Enquanto isso, as pesquisas vão acusando o golpe. Lula perderia para Bolsonaro e Michele em eventual segundo turno de lavada. Isso teria alguma coisa a ver com o julgamento do Bolsonaro para tentar prendê-lo e tirá-lo de vez do circuito político, inclusive? Pergunta retórica. Vamos lá. Isso não é uma Corte Suprema. Isso é uma máfia. Uma máfia. E a prova está aqui. E a mídia é cúmplice pela naturalidade com a qual eles tratam desses assuntos. A nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Em meio a debate sobre a anistia, o ministro Alexandre de Moraes mandou investigação contra Gilberto Kassab voltar para o STF. Teria mandado também, aliás, a do Deltan voltar. Lembrando que eles abriram essa jurisprudência ao fazer, sob medida, uma decisão para justificar o caso do Bolsonaro ser aceito como denúncia da PGR no Supremo, sendo ele um ex-presidente sem foro de prerrogativa. Então já ia na direção de puro casuísmo. Agora ele está olhando e falando, já que a gente abriu essa porteira, vamos voltar com alguns casos para cá que tinham ido para a primeira instância, para a gente poder manter o maçarico no cangote dessa turma. E a imprensa fala tranquilamente sobre isso. Eliane Cantanhede. Moraes mira canhões contra a anistia e tira Kassab da primeira instância. De novo, em nenhum país normal no mundo, uma coisa dessa seria tratada dessa maneira pela imprensa. Isso é um crime, isso é uma ameaça, isso é chantagem, isso é postura de capo, de chefe de máfia, de organização criminosa, de quadrilha, atropelo de outro poder, fim da independência entre os poderes. Ele está abertamente pegando o presidente de um dos maiores partidos do Brasil e dizendo, olha lá, hein, vai seguir adiante mesmo com essa agenda que eu não gosto? E a imprensa está basicamente aplaudindo isso. Né? Planalto aposta que pressão do STF em Kassab surtirá efeito. De novo, estão todos enlouquecidos nesse país. Quem quer que esteja tratando isso com normalidade é parte do problema. Quem concluiu isso? Jair Bolsonaro. Fez uma postagem muito boa com essas manchetes dizendo o seguinte: há quem diga que vivemos em uma democracia, mas todos os dias a imprensa fala abertamente sobre o uso da justiça por Moraes como arma política de intimidação, instrumento de pressão capaz de surtir efeito para intimidar o presidente de um partido. Isso não é normal, a não ser em ditaduras. Qualquer pessoa que silencia sobre isso é conivente com a destruição da segurança jurídica no Brasil. Algo que vem causando prejuízos econômicos, diplomáticos e humanos cada vez maiores e mais devastadores para o nosso povo e nosso país. O Paulo Figueiredo, que está numa semana de crítica construtiva ao Bolsonaro, foi lá e perguntou a ele, qualquer pessoa, isso inclui Tarcísio? E marcou o Tarcísio. Eu vou chegar lá já já. Mas o post do Bolsonaro, impecável. Tem que subir o tom. Tem que cobrar postura de todos. Não dá para ficar em silêncio. Aí vem a Vera Magalhães. STF derrubaria perdão a Bolsonaro.
Dizem ministros, ou seja, garota de recados, porta-voz do STF, tudo indevido. Os ministros falam mais do que deveriam, por óbvio, falam mais do que qualquer um, e mandam um recado que se passar uma lei, que nem passou, eles vão lá e vão embarrear. O quão inadequado é isso, gente? Precisa ser jurista para entender que isso está no campo do absurdo, que isso é ditadura, que o STF virou o mais poderoso partido político do Brasil. E eu boto partido político entre aspas não por ser não ser efetivamente um partido político, mas por ser muito pior do que um partido. É um partido com cara de quadrilha, tipo o próprio PT. Que, aliás, tinha que ter tido o registro cassado desde o mensalão. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Todos dando recado, apavorados com a estratégia do Bolsonaro, que está conseguindo trazer para a causa da anistia mais e mais gente, porque ano que vem é ano de eleição, dia 6 agora tem manifestação na Paulista. De novo, quem quer voto da direita, e eu boto direita entre aspas porque deixou de ser esquerda e direita. A Débora furou a bolha. O Clesão já deveria ter furado. É uma questão humanitária. Qualquer pessoa decente, com o mínimo de empatia pelo próximo, de apreço pela liberdade, tem a obrigação de estar condenando o que está fazendo o STF. Obrigação. Quem não se manifesta nessa direção é cúmplice, mesmo que se venda como estrategista 4D, calado, não podemos destruí-los, una-se a eles lá na frente. Não, para cima de mim não. Se for governador do estado mais rico e importante do país, então nem se fala, porque tem muito peso. E não é nem que esteja calado. Ele vai lá e elogia o sistema eleitoral, o Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes. Aí não. Aí não. Então, meus amigos, eu mantenho minha coerência. Ah, o Rodrigo defende o novo. O Zema, volta e meia, também é isentão. Agora ele andou melhorando. Mas eu vou sempre cobrar essa postura. Ah, o Rodrigo quer desgastar o Bolsonaro porque ele quer o voto da direita permitida. Hã? Eu sou o cara que mais bate em direita permitida. A estratégia do Tarcísio com o Kassab me parece essa. E o Caiado? Idem. Eu quero que o Caiado se exploda. Não vem falar para mim de Caiado como solução, não. Porque o Caiado está na mesma página. Caiado diverge de Bolsonaro e nega ver ditadura do STF no Brasil. Pronto, para mim basta, está eliminado, não serve. Outro, próximo. Candidato de centrão fisiológico, de sistema. Político profissional. Não serve. Se o cara nega o elefante na loja de cristal, eu não vou virar e falar, aquele cristal ali está um pouquinho sujo. Vamos arrumar alguém que limpe o cristal? Tem um elefante fedido, quebrando tudo na loja, e você está discutindo uma sujeirinha num cristal? Vamos falar do elefante? Quem não fala do STF, do Clesão, da Débora, de jornalista censurado, não me interessa. Tem gente que quer o Tarcísio porque cansou do PT destruindo a economia. Se a sua preocupação é o preço do ovo, é um pouco diferente da minha. Cada um tem as suas prioridades. A minha é a liberdade, é a volta da democracia, é jornalista deixar de ser censurado, de ter passaporte cancelado, conta bancária congelada. São minhas prioridades, sabe? Até porque eu levo meio para o lado pessoal. Então, o Tarcísio, pelo menos na economia, isso é papo de tucano, isso sim é papo de tucano. Não foi sempre isso que a gente argumentou para votar em Alckmin, em Aécio? Todo esse esforço foi para voltar à estratégia das tesouras? E a gente fingir que nada aconteceu? Que não houve um despertar de uma direita? Então vocês vão me dar licença, ala da direita caçabista. Mas eu vou continuar fazendo minhas análises independentes. E dou a quem doer. Ah, o Constantino, lá vai o Constantino bater no cara. Não, olha só. Muita gente veio negar na minha live que o Kim Paim elogiou o Hugo Mota. O que é isso aqui, então? Se eu tivesse escrito isso, estava
eu ia ser perdoado. Aliás, eu nunca escrevi isso aqui para o Pablo Marçal. E essa turma do Kim Paim diz que eu defendi o Pablo Marçal. Eu defendi que o Nunes era sistema, e péssima escolha, e que o Marçal, pelo menos, podia ser uma alternativa, mas que tinha que ter os pés atrás, porque era um sujeito muito estranho. E se elogiar o Marçal e virar Marsalete, então o que é isso aqui? Senão uma declaração de o Goethe. Eu quero olhar para o Brasil em 2040 e falar: Hugo Mota foi o maior presidente da Câmara que esse país já teve num momento tão sensível. Entre para a história, Mota. Ele está incentivando o Mota a votar a favor da anistia. Tudo bem, mas é o que então? Ingenuidade? Aliás, pouquinho depois o Mota já virou e falou: esquece, anistia aqui não tem. Logo depois. Então, a estratégia brilhante do senhor Canguru é ser pragmático a ponto de defender o Kassab, o Hugo Mota e o Alcolumbre, elogiá-los, porque isso é importante para a nossa agenda, mas atacar de forma feroz qualquer um de direita que os critica, porque aí sim é perigoso, quer desgastar Bolsonaro. Não dá para entender. Não é coerente. Aliás, a todos que vêm dizer: eu quero desgastar o Bolsonaro, eles disputam quem bajula mais Jair Bolsonaro e quem é mais leal a Jair Bolsonaro, como se essa devesse ser a meta. A minha meta não é ser leal a Jair Bolsonaro, que é um ser humano de quem eu tenho porque eu tenho admiração e de quem eu tenho, inclusive, desejo de ver de volta a presidência. Agora, eu sou leal aos meus valores e princípios e ao Brasil. E eu faço isso há 20 e poucos anos, com muitos livros. Eu não surgi em cena surfando onda bolsonarista, nem dependo de cargo ou de verba de quem está ligado ao PL. Então é muito diferente. Siga o dinheiro, sempre. Quem me paga são vocês, indivíduos. Ponto. Não é o Valdemar Costa Neto nem ninguém ligado ao PL. E eu não tenho cargo público. Então vamos lá, né? Porque está na moda perguntar ao Grok. Quem que você parece com base nas suas postagens? Durma com um barulho desses, meu amigo Mário Frias. Porque a do Mário Frias deu Trump. Acho que ele perdeu uns 4 pontos ali com o Jair Bolsonaro. E o meu? O meu deu Jair Bolsonaro! O meu deu Jair Bolsonaro, porra! Ora, porra! Agora, eles querem prender o Bolsonaro, e eu acho que vão, infelizmente, eu tenho dificuldade de entender a estratégia do Bolsonaro. Eu, se fosse ele, já tinha ido para uma embaixada e não acho que isso é covardia. Acho que isso é estratégia de sobrevivência para seguir na luta. O problema não é Bolsonaro, e sim o bolsonarismo, que continua muito forte. São os comunistas do globo que já perceberam isso. Anselmo Góes e Bernardo Melo Franco. Bolsonaro será condenado, mas bolsonarismo seguirá vivo. Esse é o ponto que eu levei, inclusive, para o Steve Bannon. O sistema tem um dilema. Eles vão prender o Bolsonaro, que já está inelegível. E aí? O que fazer com metade do povo? Vai surgir o Eduardo Bolsonaro como candidato, a Michelle? Tudo bem que eles vão perseguir um a um, eles estão fazendo. Eles não vão deixar ter um candidato da direita verdadeira. Eles estão perseguindo um a um. Mas o que fazer com o voto com metade do povo brasileiro, milhões de brasileiros? Eles vão tentar enfiar a goela abaixo a direita permitida. Eles vão forçando a mão até que o PL e até o próprio Bolsonaro, acanhado e acuado, aceite. Tá bom, o acordo é entregar uma direita permitida, um centrão. O candidato da direita vai ser do centrão. Se for isso, eu posso até entender o Bolsonaro fazer isso para sobreviver, mas eu vou lamentar muitíssimo ele não ter ido embora para os Estados Unidos, porque isso é, de alguma forma, se corromper. Agora, não peçam para os eleitores de direita ficarem contentes com a falta de um nome de direita lá. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro é um nome diferente de Tarcísio. Se for na mesma chapa, melhor. Agora, concordam que Eduardo é um nome melhor do que Tarcísio? Acho que é
no-brainer para quem é de direita. Para quem é meio Faria Limer, meio isentão, direita, liberal, mais limpinha, não, eles preferem o Tarcísio. Gestor, eficiente. Mas a gente sabe que no momento que a gente vive no Brasil é preciso alguém combativo e com clareza moral e coragem para apontar dedos com o perfil do Eduardo. Então, esse é o meu ponto. O bolsonarismo, o que ele representa, que, de certa forma, é maior do que Bolsonaro, ou independe do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro amanhã fizer um acordo com o sistema, digamos, vamos supor que ele fizesse isso, eu não acho que ele faz, mas vamos admitir a hipótese. Muita gente que admira ele, que votou nele, que votaria nele de novo, vai ficar decepcionada. Por quê? Porque, como já disse várias vezes o próprio Jair Bolsonaro, a direita não tem dono. A direita não é gado. A direita pensa por conta própria. Essa é a nossa característica. Nós somos indivíduos, seres pensantes, que temos valores e procuramos alguém para nos representar que esteja alinhado com nossos valores. É assim que funciona. Porque com o Caiado concorda a turma militante da Globo, como esse Renato Souza. Se a gente estivesse vivendo numa ditadura como 64, os extremistas do 8 de janeiro estariam desaparecidos ou mortos e não sendo julgados com direito a habeas corpus, acordo de não persecução penal, defesa constituída. Ah, vai plantar batata. Vai ver se eu estou na esquina. Esse teatro montado para fingir que existe o devido processo legal, um acordo que 300 pessoas tiveram que assinar sob a mira de uma arma para se libertar, isso é coisa de ditadura. O que foi feito com o Mauro Cid, lembre-se que eu posso prender sua família, isso é coisa de ditadura que tortura. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.